Neste vídeo vamos estudar a equação diferencial de Riccati, tá? Ela é uma equação diferencial não linear da seguinte forma. Ela vem com uma função p de x isolada, né? Uma função que só depende de x, uma função q de x acompanhada do termo y e uma função r de x acompanhada do termo y ao quadrado. Então você vê que vai subindo o grau dos y, né? Por exemplo, p de x está acompanhado de y elevado a zero, né? Que é a mesma coisa que 1. O q de x está acompanhado de y elevado a 1 e o r de x de y ao quadrado. É uma forma de você observar para identificar a equação de Riccati. E aí vamos mostrar como é que é a técnica de solução para uma equação de Riccati. É o seguinte, ó. Em geral você precisa conhecer uma solução particular dessa equação, né? Ou seja, você precisa conhecer pelo menos uma solução dessa equação. Você já tem que começar com uma. Então, ó, se y1 é solução particular da equação acima, defina y da seguinte forma. Você define y igual a y1 mais u, tá? Onde esse u aqui é uma função também de x, tá? U é o de x e esse y1, como é uma solução particular, é um y1 que também depende de x, tá certo? Então, quando você faz o diferencial de y dx, ele se transforma, né, no diferencial de y1 com respeito a x, mais o diferencial de u com respeito a x, tá certo? y1 e u não são constantes, tá? São funções que dependem de x. E y1, claro, escolhida como sendo uma solução particular, tá? Isso significa que ele resolve a equação acima. Então, quando você usa essa substituição aqui acima, o dy dx se divide nesses dois, né? E aí você fica com isso aqui, ó. dy1 dx mais du dx igual, aí o primeiro só depende de x, se mantém, né? Então fica aqui, ó, p de x. O segundo está multiplicado por y, então você divide em dois, né? Você coloca o q de x multiplicando apenas y1 e depois ele multiplicando u, né? Porque o y se divide em y1 mais u. E aí o termo r de x, ele vai estar multiplicando y ao quadrado, né? Só que aí o y você troca por esse elemento y1 mais u. E aí eleva ele ao quadrado. Então fica assim, ó. y1 ao quadrado mais 2y1u mais u ao quadrado. E aí o que é a estratégia? Você vai utilizar o fato de que y1 é uma solução particular. Porque se ela é solução particular, então o que é que isso significa? Significa que isso aqui é verdade, ó. dy1 dx exatamente p de x mais q de x vezes y1 mais r de x vezes y1 ao quadrado. E aí, ó, você pega todo esse termo que está aqui e passa para o lado de cá, para junto de dy1 dx, e obtém que dá zero, né? Então a estratégia é exatamente essa, ó. Você pega e aqui junto com dy1 dx, você traz esses termos que estão junto com y1, né? Você traz, ó, menos p de x, você traz também menos q de x y1 e você traz menos r de x y1 elevado ao quadrado. Porque todo esse termo ele dá zero, exatamente porque y1 é solução particular. Então, ó, desse lado aqui fica mais du dx igual, aí o que é que sobrou, né? Sobrou o seguinte, ó, sobrou q de x multiplicado por u mais r de x multiplicado por u quadrado mais r de x multiplicado por 2y1u. Foi o que sobrou. Tá? Os outros você passou aqui para a esquerda, juntou com dy1 e isso deu zero porque y1 é solução particular da equação. Você chega nessa equação diferencial aqui que eu já vou colocar de uma forma mais organizada. Ó. Você pode botar du dx, você pega esse termo aqui e esse aqui de cima, só esses dois, tá? Transfere ele para a esquerda e deixa u em evidência, tá? Então fica assim, ó, menos, aí aqui, ó, q de x mais r, você pode colocar até assim, na frente, 2y1 r de x, isso aqui multiplicado u, isso dá igual a r de x vezes u quadrado.
E adivinha só que equação é essa aqui? Que tipo de equação é essa daqui? Veja, ó, que a função que está aqui dentro, ela só depende de x, né? E essa daqui, ó, o r de x, também só depende de x. E aqui você tem um u quadrado. E aqui você tem u. Então isso se transforma numa equação de Bernoulli. Não é isso? Um EDO de Bernoulli em que você tem o n exatamente igual a 2. Tá? Ó, ao invés do y, você tem u, né? Você aqui, ó, du dx, aqui multiplica u e aqui multiplica u quadrado, e o teu n é igual a 2. Eu vou mostrar aqui a forma da equação de Bernoulli, que teve na aula passada, só para vocês relembrarem. Ó, veja como é a mesma coisa, ó. Você tem a funçãozinha aqui que acompanha o y elevado a n, só que nosso y é igual a u e o nosso n é igual a 2, tá? Só foi uma troca mesmo da letra, né? Mas é exatamente uma equação de Bernoulli. E aí a equação de Bernoulli a gente sabe resolver, né? A gente lembra de como é o processo que a gente fez na aula passada. Então daqui, quando você chegar nesse ponto, você vai saber resolver, porque é um EDO de Bernoulli. Depois que você resolver, você vai conseguir u, e aí quando você conseguir u, você vai pegar e substituir aqui, junto com y1, que vai ser uma solução particular. E aí você vai conseguir o teu y, a tua solução da equação, beleza? Vamos tentar fazer um exemplo aqui na prática para vocês entenderem como é que faz. Então, ó, resolva essa EDO aqui. A gente observa que isso aí é um EDO de Riccati. Por quê? Porque ó, a função 2, o número 2, é uma funçãozinha só de x, né? Aqui você vai ter um termo que acompanha y. E que termo é esse? É uma função q de x que é igual a menos 1. Né? A mesma coisa aqui, você tem a função r de x que é igual a 1. Então, ó, você vê que os termos aqui de y, né? Você tem um y elevado a 0, aqui junto com 2, aqui y elevado a 1, y ao quadrado. Enfim, isso aí é uma equação de Riccati. Tá certo? E aí, ó, mesmo dando essa técnica de solução, isso é para você ter uma ideia de como é que faz o processo. Não é para ficar decorando essas fórmulas não, que isso aqui é facilmente esquecível. Então, vamos fazer o processo, né, para fazer a resolução. Primeira coisa, encontrar uma solução particular. Beleza, o que é essa solução particular? É alguma função que resolve essa equação aqui. Então, assim, em geral, os exercícios que talvez você vá resolver, ele já vai dar essa solução particular. Ele vai dizer, ó, y1 é isso aqui, né? Nesse caso aqui é bem fácil encontrar quem é y1. Ó, porque nesse lado aqui, a gente tem essa equação, ó, 2 menos y mais y ao quadrado. E aqui no lado esquerdo, a gente tem a derivada. Então, ó, se a gente colocar y igual a uma constantezinha, né? Será que a gente consegue encontrar quem é essa constante, de modo que resolve essa equação? É o seguinte, ó, o nosso lado esquerdo, a derivada da constante, isso aí dá igual a 0, né? Aí beleza, aí você fica com isso aqui, ó, menos 2. O y você trocou por uma constante, então ó, fica menos c, e aqui mais c ao quadrado. Então, encontrar essa solução particular que eu chutei, né, que ia ser uma constante, é você resolver essa equaçãozinha aqui de segundo grau, né? Então, quem é a solução disso aí? Você fica ó, com c ao quadrado menos c menos 2 igual a 0. Como é que faz mesmo, né? Delta igual a b quadrado menos 4 vezes a vezes c, né? Então, menos 4 vezes menos 2, que esse delta aí dá 9. Então, a solução vai ser c igual a menos b, que é 1, mais ou menos raiz de 9 sobre 2, né? Então, aí quem é que pode ser essa constante? C pode ser 4 sobre 2, que é 2, e pode ser menos 1, né, também. Então, você escolhe aí qualquer uma das duas, né, que funcione. É só você olhar, ó, quando você colocar, por exemplo, C, você bota y igual a 2. Aqui nessa equação, ó, você fica com, desse lado, a derivada de uma constante, dá 0. Nesse lado, ó, menos 2. Menos 2 dá menos 4, mais 4 desse y ao quadrado, que dá 0. Então, satisfaz, né, a equação. A mesma coisa quando você colocar menos 1. Derivada de menos 1, isso é 0. Aí aqui ó, fica menos 1, só que com esse sinal de menos, fica mais. E aqui fica 1, né? Então fica 1 com menos 1, que é 0. Então aí você pode escolher y1, né, igual a 2, por exemplo. Isso aqui é solução particular.
porque resolve a equação diferencial, tá? Agora veja que, assim, foi um chute que deu certo, né? Eu chutei que seria uma constante e, felizmente, foi possível encontrar a constante. Mas, de repente, ó, esse y aqui pode ser qualquer coisa, tá? Ele poderia ser um exponencial, alguma coisa desse tipo. Então, por isso que, em geral, os exercícios eles já vão te dar essa função particular, tá? Nesse caso aqui, a gente encontrou na boa, beleza? Pronto, então a gente tem ela e agora a gente faz a definição, né? Defina o nosso y como sendo o y1, que seria 2, mais u, né? Olhando aqui um método de resolução, né? Você define isso e aí faz o diferencial. Então, o teu dy dx vai, nesse caso aí, ser exatamente igual a du dx. Porque aqui, ó, a derivada de 2 é 0, né? Então, nesse caso aqui fica simplesmente isso. Não vai aparecer essa dy dx e vai ficar explicitamente não. Ela vai sumir porque o y é exatamente uma constante. Então, beleza. Você fez isso aí. E agora vamos fazer as trocas aqui na equação, tá? Ó, o teu dy dx vai virar du dx. Então, você já vai trocando, ó. Du dx igual menos 2. Aí, ó, menos y, né? Só que o y, ele vai ser 2 mais u. Então, aqui, ó, menos, aí aqui 2 mais u. E aí, menos, aí tem um y ao quadrado, né? E aí, y ao quadrado você vai trocar por 2 mais u. E aí, eleva ao quadrado. E aí, você desenvolve isso aí, ó. Vai ficar menos 2 menos u. Ah, perdão, aqui tem um sinal de mais, né? É só olhar que é y ao quadrado positivo. E aí você desenvolve esse quadrado aí. Então, ó, fica mais u quadrado mais 4u mais 4. E aí, ó, como esse termo aqui deu menos 2 que é menos 4, você vai cancelar com esse 4 aqui. Então, o que sobra é isso aqui, ó. Como aqui você tem menos u, você junta com 4u, fica 3u mais u elevado ao quadrado. Então, fica assim, ó. Du dx, aí você pode passar o 3u para o outro lado, né? Nesse caso fica menos 3u igual a u quadrado. Então aí você vê que realmente se tornou uma equação de Bernoulli, né? De Bernoulli aqui, ó, onde o nosso y é igual a u e nosso n é igual a 2. Então, na equação de Bernoulli, como é que a gente faz? O esquema é você pegar, ó, o termo que está aqui do lado direito, né? No caso, o termo dependente e o quadrado, e dividir toda a equação. Portanto, ela fica desse jeito, ó. 1 sobre u quadrado du dx menos 3 sobre u igual a 1. Você chega nisso aqui e agora faz uma substituição. Você chama w, nesse caso aí vai ser o quê? Vai ser w igual a 1 sobre u. E aí você vai ter que o seu dw vai ser igual, dw dx, né, aliás, vai ser igual a derivada de 1 sobre u. Então, ó, menos 1 sobre u quadrado. A derivada vai ser desse jeito, por regra da cadeia, né? Então, você multiplica por menos para passar esse sinal de menos aqui para dw dx. Então, ó, menos dw dx igual a 1 sobre u quadrado du dx. Pronto, então tá montada aqui a tua substituição. E aí você troca tudo aqui nessa equação de cima. Então você fica assim, ó. No lugar de 1 sobre o quadrado du dx, você fica simplesmente com menos dw dx. No lugar de 1 sobre u, você vai trocar por w. Então aqui, ó, fica menos 3w. Isso aí igual a 1. Então, você vai ter que dw dx mais 3w igual a menos 1. E aí, ó, a de Bernoulli se transforma numa linear. E agora sim a gente resolve. Veja que você vai ter um monte de passagem, né? Você vai resolver a linear, vai achar w. Depois do w você acha u. E depois do u é que você volta para y. Tá certo? Então, ó, resolve aqui a linear. Quem é o fator integrante? O fator integrante aqui é mu de x igual a exponencial da integral da função aqui que acompanha w, né? A função p de x, que nesse caso é constante igual a 3. Integral de 3 dx.
Só que aí a integral 3 dx é 3x, né? Então é exponencial de 3x. Então beleza, isso significa que a derivada com respeito a x de teu w vezes o fator integrante vai ser igual ao que está aqui do lado direito, que seria menos 1 vezes o fator integrante, que nesse caso seria apenas e elevado a 3x. Então aí integrando, você chega que w vezes e elevado a 3x é igual, aí aqui ó, integral de e elevado a 3x, né? Só que a integral de e elevado a 3x, isso é e elevado a 3x sobre 3 mais uma constantezinha. E aí você acha w, né? Você divide toda a equação por e elevado a 3x. Então, ó, teu w vai ser 1/3 mais c sobre e elevado a 3x. Perfeito? Beleza, então você achou w, só que você quer voltar para quem? Voltar para teu y, porque a tua equação é em y. Então, ó, primeiro passo, vai voltando aqui, ó, w é exatamente 1 sobre u. Então, o teu w é 1 sobre u, e isso implica que teu u é 1 sobre w. E aí o w você achou, né? Coloca aqui. Teu w é 1/3 mais c sobre e elevado a 3x. Então, beleza, tá aqui teu u. E agora você quer voltar para y. Então, você procura aqui onde você trocou y por u. Você fez a troca ó, bem aqui. Aqui, ó. Veja que y é igual a 2 mais u. Então, você vem aqui e lembra que teu y é igual a 2 mais u. Que é igual a 2 mais esse u aqui, né? Que seria 1 sobre 1/3 mais c sobre e elevado a 3x. Então, tá aqui a solução da tua EDO de Riccati, tá certo? E aí a gente encerra.